Olá, pessoal. Voltamos aqui mais uma vez, né, para poder dar continuidade, então, às nossas videoaulas, né? Nós estamos falando do sistema endócrino. Então, na nossa última videoaula, nós falamos um pouquinho, então, a respeito aí da questão da hipófise, né, adenohipófise, neurohipófise. E nessa videoaula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho, então, da tireoide e paratireoide, né? Então, conceitos gerais relacionados, então, à sua organização histológica e até mesmo algumas funções que vão estar relacionadas aí a essas glândulas, ok? Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, pessoal, é como uma situação que nós já vemos, estamos discutindo, né, nesse segundo módulo, nós vamos conversar, então, de maneira geral, a respeito de toda a dinâmica que envolve as glândulas endócrinas. De maneira específica, vamos conversar um pouquinho relacionado hoje à questão da tireoide e da paratireoide. Tá? Então, já vimos como é que funciona o sistema endócrino dentro do seu processo de controle, a questão da liberação, secreção desses hormônios, né? E a forma como eles vão estar interagindo, né? De acordo com aquilo que seria sua célula-alvo. Então, hoje, a gente vai falar de uma forma muito mais objetiva, né? Dentro daquilo que seria a dinâmica até mesmo do funcionamento dessas glândulas. Então, pessoal, primeira coisa, lembrar um pouquinho a respeito daquilo que seria o desenvolvimento, a origem embrionária da tireoide. Vale a pena destacar aquilo que seria, então, o fato de ser a primeira glândula a ser formada. Então, o que nós observamos seria justamente que, dentro de uma dinâmica de origem embriológica, nós vamos observar, de fato, aquilo que seria uma origem da endoderma, da porção cefálica do tubo digestório. E é interessante, pessoal, que até mesmo em alguns livros a gente acaba observando também uma definição dessa origem embrionária relacionada a um espessamento da endoderma da faringe primitiva, né? Em uma dinâmica em que eu tenho a formação de uma pequena bolsa, né, que a gente fala que seria uma protrusão, né, desse espessamento do endoderma, que vai estar dando origem a um divertículo tireoide, né? Então é interessante, pessoal, que com cerca de 24 dias, né, de fertilização, nós já temos aí algum vestígio, né, que seriam uma pequenas estruturas relacionadas exatamente a essa glândula. Tá? É importante destacar que durante seu processo de desenvolvimento desse divertículo, eu tenho inicialmente a formação de uma glândula de uma estrutura oca, que aí, de certa forma, durante o crescimento dessas células, né, na formação desses folículos, a gente acaba observando a formação aí, então, de dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. E aí, pessoal, eu tenho um pequeno istmo, né, que vai estar ligando exatamente esses dois lobos, que vai estar aí como uma característica importante de junção entre eles, né? Então, percebam essa primeira fotinha, ilustrando de fato essa origem, né, como se fosse exatamente de uma porção cefálica do tubo digestório, né, um espessamento da endoderme da faringe, né, que vai estar dando origem então à tireoide e à paratireoide, né? E aí, pessoal, o interessante é que quando a gente fala em termos de função, né, de certa forma, o que a gente vai verificar que na 7ª semana, né, do desenvolvimento embrionário, nós já vamos observar essa posição da tireoide definida, né? E lá para a 11ª semana é onde a gente já observa aquilo que seria o início das funções da atividade dessa glândula. Então, imaginar, né, de fato, desde o desenvolvimento embrionário até aquilo que seria a liberação dos hormônios, né, T3, T4, né, a gente está vendo o paratormônio, né, relacionado justamente a essa dinâmica. Tá? E aí, já com relação às características, né, anatômicas, fisiológicas, histológicas, né, relacionadas justamente à tireoide, vamos imaginar
né, que de certa forma eu tenho uma posição na região anterior da laringe, né? Então, como nós vimos, unidos, dois lobos unidos, exatamente pelo istmo, né, como um segmento celular, tá? Então, importantíssima na questão da liberação de dois hormônios, não são os únicos, né? A gente vai estar observando outras situações, mas que de fato aquele que se destaca mais. O triiodotironina, que seria o T3, e o tetraiodotironina, que seria o T4. Né? Então a gente observa que de fato esses dois hormônios participam diretamente de uma taxa de regulação metabólica. A gente vai ver envolvimento com lipídios, com carboidratos, com síntese proteica. Então depois tem um fluxograma para a gente poder entender de fato como que ocorre a função relacionada a esses hormônios. O aspecto importante, pessoal, seria exatamente o fato de ser uma glândula altamente vascularizada, né? Então, além de ter uma extensa rede de capilares sanguíneos, nós observamos exatamente um número grande também de vasos linfáticos, né? Que vão estar envolvendo aqueles folículos que acabam sendo formados, né? E vale a pena destacar que é uma dinâmica que nós observamos, por exemplo, lá na hipófise, é exatamente que a presença desses capilares próximos a esses folículos seriam de capilares fenestrados, né? E como a gente já viu, como função desses capilares fenestrados, eles acabam facilitando aquilo que seria o transporte dessas substâncias liberadas por essa glândula endócrina. Então, uma espécie de movimentação rápida desses hormônios na corrente sanguínea. Ok? Então, pessoal, já partindo para um processo de característica histológica, o que nós vamos observar seria exatamente que na histologia da tireoide, nós vamos observar aquilo que seria a formação de folículos, tá? São pequenos espaços, né? Então, que vão ser revestidos por células de epitélio simples, né? Que seriam a que a gente chama de tireócitos, que são as células foliculares, e no centro dele eu tenho uma substância gelatinosa, que a gente define aí como coloide. Então, pessoal, existe uma estimativa que a tireoide ela vai apresentar cerca aí de 20 milhões desses folículos. E vai ser o local onde, de fato, nós observamos aquilo que seria o acúmulo desses hormônios tireoidianos, né? Então, que a gente fala, por exemplo, na questão do T3 e do T4. Importante destacar que toda a glândula vai ser envolvida exatamente por uma cápsula de tecido conjuntivo, tá? Que ele tem uma dinâmica de frouxo até um denso não modelado, né? E que dessas cápsulas eu tenho aquilo que seria o aparecimento de septos que vão em direção ao parênquima e que aí observa a formação de lobos irregulares, tá? Então, eu tenho essa dinâmica de organização histológica. Então, percebam, pessoal, aqui, ó, esse revestimento de células epiteliais cúbicas especializadas, que a gente denomina como os tireócitos, ou células foliculares, né? Então, na formação do folículo, e esse centro do folículo, ele vai estar relacionado exatamente a um composto gelatinoso, né? Então, coloide, onde eu vou ter, de fato, o armazenamento dos hormônios tireoidianos, né? No caso, o T3 e o T4. Beleza? Ainda com relação à questão dessa dinâmica, né? Daquilo que seria a definição desses folículos, eu tenho uma característica interessante que seria exatamente com relação ao tamanho desses folículos, né? Apesar da gente ter uma definição de que essas células do folículo, né, essas células foliculares, elas acabam tendo uma característica de cúbica, né, próximo aí àquilo que seria um processo pavimentoso, nós observamos também que alguns desses folículos vão também apresentar um epitélio glandular. O que vale a pena a gente destacar seria exatamente o seguinte: o fato de ser um epitélio simples, um revestimento de células especializadas, os tireócitos, que vão estar formando exatamente esses folículos. E aí, pessoal, uma definição para uma situação de células altas colunares para células baixas
né, que seriam essas células cuboides, vai estar relacionado justamente à atividade desses folículos, tá? O que nós observamos é o seguinte: quando eu tenho folículos formados por epitélios exatamente cúbicos, como se fosse com uma altura baixa, né, essa glândula é considerada hipoativa. Então, hipo, pouco, né? Então, atividade baixa. E quando nós observamos exatamente um folículo formado por células tendendo a uma célula pavimentosa, um epitélio colunar, né? E aí a gente observa de fato que vai ter uma diminuição exatamente desse coloide, significa então que eu tenho um folículo, né, que a gente fala que seria hiperativo. É como se eu estivesse esvaziando esse coloide e acaba aumentando aquele conteúdo celular. Então, essa vai ser a dinâmica de organização. Em repouso, cuboide. Né? Em atividade, a gente acaba observando esse folículo, né, de fato, né, no formato colunar, né, que seria aquelas células altas. Então, a gente observa, de fato, esse tipo de situação. Tá? Já que a gente está falando dessa movimentação de hiperatividade, né, a gente sabe que vai ser nesse coloide onde eu vou ter o armazenamento desses hormônios tiroidianos, né? Então, ali eu tenho, por exemplo, a presença de uma glicoproteína importantíssima, né? Então, no qual vai estar ajudando naquilo que seria a agregação desses hormônios. Então, uma glicoproteína de alto peso molecular, que a gente define como tireoglobulina, né? E a gente vai perceber interação com esses hormônios que vão ser sintetizados, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que podem ser armazenados justamente nesses espaços, tá? Então aí eu tenho um coloide, aspecto gelatinoso, com presença de glicoproteína, a tireoglobulina, que ajudam aí nessa sustentação, né, desses hormônios que acabam sendo produzidos. E vai fazer parte da composição. Tanto que a gente vê uma dinâmica, né, de degradação dessas glicoproteínas para a liberação desses hormônios. Beleza? Então, pessoal, além das células foliculares, nós temos as células parafoliculares. Essas células parafoliculares, elas vão ser células que vão ser responsáveis pela produção da calcitonina, né? Calcitonina ou tirocalcitonina. Então, vai ser um hormônio que ele vai estar ligado diretamente ao processo de reabsorção do tecido ósseo, tá? Então, quando a gente fala exatamente dessa dinâmica, né, de reabsorção do tecido ósseo, lembra justamente que vai ser aquele processo em que eu tenho uma atividade do osteoclasto, numa dinâmica de retirar o cálcio ali daquele tecido ósseo e aumentar a concentração exatamente, né, na corrente sanguínea. Então, quando eu tenho exatamente uma alta concentração de cálcio, consequentemente, eu vou ter uma inibição dessa atividade de reabsorção, né? Então, uma vez que a calcitocina ela vai ser ativada, a tendência é que você vai ter uma necessidade de diminuir a quantidade de cálcio no plasma. Aí a gente vai ver que ele acaba tendo uma atividade, uma função contrária ao paratormônio, né? Que ele vai aumentar, enquanto que a calcitonina ela vai estar controlando, né? Vai ser ativada pelo aumento da concentração do plasma, do cálcio aí nesse plasma, então ajuda justamente na manutenção do equilíbrio da concentração desse íon. Beleza? Pessoal, importante característica com relação às células parafoliculares. São células que vão ser maiores do que as foliculares. Percebam, todas essas que estão com a setinha, que estão formando como se fosse um epitélio de revestimento, estão relacionadas exatamente às foliculares, né? Então, que seriam os tireócitos, que vão estar relacionados justamente à composição aí dos folículos. E as parafoliculares, elas vão ser células maiores, com uma coloração pálida e o núcleo levemente granulado. Então, percebam que é fácil, dá para a gente identificar o nucleolo, né, e outras granulações, né, da cromatina exatamente dessas células, tá?
Importante, pessoal, que essas células elas podem ser encontradas isoladas, né, ou formar pequenos agrupamentos, né? Então, ó, percebam isoladas ou pequenos agrupamentos. Então, acaba sendo um outro tipo celular que nós encontramos aí, por exemplo, na tireoide. Então, o QI não vai ser responsável pelo T3, pelo T4, e sim pela síntese da calcitonina, que vai estar regulando, né, todo o processo de concentração de cálcio aí no plasma sanguíneo. Beleza? Então, pessoal, dentro dessa dinâmica, o que nós percebemos, né, naquilo que seria, de fato, o processo de aumento da concentração dessas substâncias, seria justamente a atividade da glândula, né, em termos de síntese desses compostos. Beleza? Então, pessoal, falando especificamente dos outros dois hormônios, né, que teoricamente acabam sendo mais importantes nessa situação, que seria exatamente o T4 e o T3, tá? Então, é importante destacar o fato de que a tireoide vai ser a única glândula capaz de armazenar esses hormônios que acabam sendo produzidos. Então, que vão ser armazenados exatamente na região onde eu tenho aquele coloide, né? Então, são hormônios que quando armazenados ali naquela região, elas conseguem suprimir aí a necessidade do organismo até por 3 meses, tá? Eu tenho algumas diferenças com relação a esses hormônios. O primeiro seria o fato do T4 ser a mais abundante e a mais estável. Então, tem uma meia-vida aí de cerca de 7 dias, enquanto que a T3 ela acaba sendo a menos estável, né? Então, tem a meia-vida aí por volta de 1 dia. Só, pessoal, que em termos de função, nós observamos exatamente que a T3 acaba sendo 3 vezes, 4 vezes mais potente do que o T4, porque, de fato, ela que vai estar relacionada, né, diretamente à ativação de todo esse processo metabólico. Então, pessoal, que o T4 ele pode ser transportado, né, vai ser sintetizado na tireoide, vai ser transportado, então, para órgãos periféricos. Então, por exemplo, no fígado, no rim, no sistema nervoso central, no tecido adiposo, né? Então, ele vai ser convertido a T3. Tá? Então, aí onde ele vai ter a sua forma mais ativa e que vai estar ajudando em toda essa dinâmica, né, de função relacionada a esses hormônios que são produzidos pela tireoide. Ok? Pessoal, então só para a gente poder destacar as funções relacionadas aí aos hormônios da tireoide. Então, percebam a dinâmicazinha, né, esse fluxograma que eu coloquei aqui. Então, T4, o processo de deiodação, né? Então, retirada de uma molécula de iodo. Então, aquilo que seria, né, a formação do T3. Então, atuando, de fato, em toda a atividade celular, né? Então, que vai estar fazendo com que aumente a síntese proteica, né? Então, de que forma? Então, na produção de mais RNA mensageiro, né? Então, ajudando, por exemplo, na síntese de novas proteínas, na síntese de hormônios. Então, a gente tem esse processo. Eu tenho uma dinâmica importante que seria também o aumento do consumo de oxigênio pelo organismo, né? Até por conta de uma atividade metabólica aumentada naquilo que seria exatamente a necessidade de produção de ATP. Aí nós observamos também a indução para aumento do número das mitocôndrias. Consequentemente, eu tenho o aumento das enzimas respiratórias, né? Então, isso vai favorecer o processo de oxidação, do processo, né, de fosforilação oxidativa, tá? Aí, ó, ele ajuda também na questão da absorção de carboidratos, né? Regulando também a questão do metabolismo do lipídio, né? E outra situação importante seria justamente na questão do crescimento, né? Crescimento dos ossos, né? Desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Principalmente aí durante a fase embrionária, né? Então, aumentando o consumo de oxigenação, tem maior ventilação, maior eliminação de CO2, né? Então, a questão renal, né? Na questão da função renal aumentada, no aumento da ureia. Então, percebam que
os hormônios, né, da tireoide, no caso o T3 e o T4, acabam estando relacionados aí a vários processos metabólicos da célula, né? Então, que vão ser transportados e lá nas células elas acabam sendo responsáveis por estar ativando diferentes situações. Ok? Pessoal, a dinâmica de síntese e produção e armazenamento, melhor dizendo, dos hormônios da tireoide, ele vai estar perfazendo por 4 fases, tá? A primeira, que vai ser justamente, vamos pegar aqui, ó, a questão da síntese da tireoglobulina. Lembra? A glicoproteína abundante lá na região do coloide, né? Dentro, no lumen daquele folículo da tireoide. Então, o que nós observamos seria exatamente uma síntese da proteína. Então, ó, se a gente está falando de síntese proteína, ela vai estar acontecendo exatamente lá no retículo endoplasmático rugoso, tá? Uma vez produzido essas proteínas, né? Vamos imaginar aquele processo de endereçamento. Essas proteínas elas vão ser destinadas, então, lá no retículo, né? E na questão da cisterna desses retículos e no complexo de Golgi, o que nós observamos, ó, seria a incorporação exatamente de um carboidrato, que seria no caso da manose, tá? Então, uma vez que essas proteínas elas estejam sintetizadas, incorporação da manose lá no liso, ela vai ser direcionada então para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi, né, no caso, o produto final, que seria a tireoglobulina, ele simplesmente transporta essa proteína a partir de vesículas, né, para o lúmen, lá para o lúmen, né, que a gente fala desse folículo, tá? Beleza, então eu tive a produção aí da glicoproteína. Então a gente vem para a segunda etapa, né, que vai ser importante, que seria a questão do iodo. Então, a captação do iodo circulante, né? Então, ó, percebam que vai ter uma captação de iodeto, né, pelas células foliculares. Então, percebam aqui o lumen do capilar. Então, a absorção exatamente desse iodeto. Aí, pessoal, nós vamos ter um cotransportador SYMPORT, né, de sódio e iodo, né, que vai estar jogando, então, exatamente esse iodeto para dentro da célula. Aí, pessoal, é interessante que esse mecanismo desse transportador de sódio e iodo, ele acaba, por ser um transporte ativo, ele acaba mantendo a concentração muito maior dentro das células, né? Dentro dessas células foliculares. Então, aí, até coloquei aqui, ó, de 20 a 50 vezes maior do que no plasma. Então, aí eu tenho as duas etapas. Síntese da tireoglobulina, né? Então, que seria uma síntese proteica normal. Aí, depois que eu sintetizei, a gente transporta para o folículo, eu venho para a segunda etapa, que seria a captação do iodeto. Iodeto captado do plasma sanguíneo, né, transportado exatamente em direção lá à questão do lumen, né? Aí, pessoal, nessa região apical, eu tenho exatamente uma proteína, a pendrina, que vai ser por ela onde nós temos aquilo que seria o transporte desse iodeto lá, né, para esse lumen, então, dos folículos. Ok? A terceira etapa seria justamente um processo de oxidação intracelular do iodeto, tá? Então, pessoal, aqui dentro, né, da célula, eu tenho inicialmente aí um processo de oxidação por um peróxido de hidrogênio, né? Então, desse iodeto. Aí, depois que eu tenho esse processo de oxidação, aí sim, foi aquilo que eu falei no slide anterior, eu tenho a participação da pendrina para poder estar ajudando no processo de envio, né, vamos dizer assim, desse iodo recém-oxidado aí para a cavidade do folículo, né? Então, é um transportador de ânion comum, né, que a gente chama, então, de uma proteína da pendrina, tá? Aí, pessoal, já lá no interior do coloide, né? Então, nessa região apical, né, próxima aqui, eu tenho, então, um processo de iodação das moléculas de tireoglobulina, né? Então, a iodação das células das glicoproteínas
né, que vai estar formando, então, o T3 e o T4. Então, pessoal, o número 3 e o número 4 vai indicar exatamente a quantidade de moléculas de iodo que vão estar aderidas exatamente nessa tireoglobulina, né? Então, percebam as 4 situações. Então, primeiro, síntese da tireoglobulina. Aí depois eu tenho uma captação do iodeto pela corrente sanguínea. Dentro da célula do folículo vai ter a oxidação desse iodeto e liberação do iodo. Esse iodo, então, ele vai ser transportado para a região do coloide. E lá na região do coloide eu tenho o processo de iodinação da tireoglobulina. Né? Então, aí, formação então, do complexo, né? Tireoglobulina e iodo, que vai estar formando, então, o T3 e o T4. Tá? Então, aí, a gente tem essa dinâmica de síntese e armazenamento. Então, esse armazenamento vai estar acontecendo exatamente nessa região do coloide. Ok? Então, pessoal, logo depois que eu tenho essa produção, aí a gente entra para a dinâmica da liberação. Então, a dinâmica, né, inicial dessa liberação vai ser justamente o estímulo que nós vimos na aula passada, que vai ser feito exatamente pelo TSH. Então, o TSH vai estar se ligando a essas células foliculares e vão estar estimulando essas células a estar fazendo a fagocitose de gotículas de coloide. Tá? Então, vamos imaginar como se estivesse fagocitando então todo aquele coloide, né? Então, quando ele faz a fagocitose desse coloide, o que nós vamos observar vai ser aquele complexo, né, da tireoglobulina, né, com iodo, aquele processo, então, que eu vou ter, de fato, o hormônio agregado ali. Né? Então, percebam aqui, ó, a tireoglobulina ligado exatamente aos hormônios. Então, durante esse processo da digestão, né, que vai ser promovido aí, ó, por enzimas lisossomais, né, eles vão estar se ligando, né, a essa tireoglobulina, né, ela vai ser quebrada, né, no caso, por proteases, por aquelas enzimas lisossomais, e aí libera o T3, o T4, né, o DIT, que vai ser o diiodotirosina, e o MIT, que seria o monoiodotirosina. Então, eu tenho 4 substâncias que acabam sendo liberadas, né? Aí, pessoal, o T3 e o T4, eles vão seguir, cruzar, no caso, a membrana e difundir no capilar sanguíneo. Já o diiodotirosina e o monoiodotirosina, eles vão ser meio que reciclados. Então, o que a gente vai observar vai ser um processo de deionização, né, que seria a partir da enzima deiogenase, que vai estar removendo esse iodo, e esse iodo ele volta lá para o coloide, né? E aí a proteína ela acaba sendo reciclada para a produção de novas tireoglobulinas. Então, ó, percebam as etapas de síntese e armazenamento. Agora nós vemos agora o processo de liberação. Então, estímulo pelo THS, fazendo com que aconteça a fagocitose de gotículas de coloide. Essas gotículas de coloide vão ser digeridas pelas enzimas lisossomais. Então, eu vou ter liberação de T3, T4 e 2 resíduos proteicos, né, ligados ao iodo. O DIT, que é o diiodotirosina, e o MIT, que é o monoiodotirosina. Esse DIT e o MIT vão ser reciclados. Eu vou ter um processo de desiodação, retirada do iodo, e esse iodo volta para a região do coloide. E essa porção proteica, né, elas acabam sendo recicladas exatamente para a produção de novas tireoglobinas. T3 e T4 vai difundindo no plasma em direção, né, na corrente sanguínea, em direção aos órgãos, né, às células-alvo que eles vão estar atuando. Ok? Pessoal, importantíssimo, né? A gente chegou a ver até mesmo naquele controle de retroalimentação negativa na aula passada, como que vai estar acontecendo. Então, percebam aí o envolvimento da hipófise. Então, quando eu tenho exatamente a questão da estrutura, né, que seria de fato a regulação da atividade da tireoide, né? Então, o que a gente observa
na função justamente por conta tanto do teor de iodo, como também da liberação do TSH, tá? Uma vez que esse TSH ele é liberado, então estimula a produção de T3 e T4, né? Então lá ligando a receptores da porção basal, estimulando todo o processo de fagocitose de grânulos do coloide, né? Então, quando você tem exatamente um excesso desse hormônio produzido, aí eu tenho um processo de retroalimentação, né? Uma vez que esses hormônios eles estão em grande quantidade, ele vai estar inibindo a produção do TSH. Então, de certa forma, mantendo toda uma dinâmica, um equilíbrio na liberação desses hormônios. Tá? Então, o controle de produção ele vai ser justamente aí como um feedback, né? Uma retroalimentação. Se eu tenho muito, eu paro de sintetizar lá em cima e aí, consequentemente, a gente acaba diminuindo a atividade da glândula, tá? Fisiologicamente falando. Pessoal, saindo agora da tireoide, entrando na dinâmica de descrição da paratireoide. Primeira característica importante que a gente vai destacar exatamente na paratireoide. Aqui eu não tenho a formação de folículos. Percebam, a gente vai ter umas imagens um pouco mais aproximadas, mas eu tenho aquilo que seriam de cordões celulares, tá? Vai ser uma glândula, né? Na verdade, são 4 pequenas glândulas, né, que vão estar localizadas aí, por exemplo, nos polos superiores, né, que a gente fala de superiores e inferiores da face dorsal, né, da face dorsal da tireoide. E existem situações, né, que eles podem estar sendo encontrados, por exemplo, no interior ou próximo ao timo, lá no mediastino. Então, justamente por conta de uma relação embriológica, né, que eles acabam tendo. Mas, comumente, ele vai ser encontrado em polos superiores e inferiores da região dorsal aí dessa tireoide. Tá? Então, aí eu tenho de fato aí a localização da paratireoide. Beleza? Pessoal, então, ó, o parênquima formada por células em formas de cordão e separadas por capilares sanguíneos, bem próximo àquilo que nós vimos na adenohipófise, né? Só que aqui vamos imaginar que nós vamos ter uma associação exatamente com esses folículos da paratireoide. E aí, pessoal, a importância da paratireoide vai ser justamente a secreção do paratormônio, né? Que aí a gente vai perceber também a função dele relacionada com a questão do cálcio, né? Do controle de cálcio, de fosfato no nosso organismo, tá? E aí, pessoal, na composição do tecido, eu tenho 2 células. As células principais, que de fato são aquelas que sintetizam paratormônio, e oxifílicas, né? Que aí, oxifilas, desculpa, que aí são células que você não tem uma definição ainda com relação à sua função, né? A princípio, imagina-se mais uma manutenção de todo esse córtex, né, da paratireoide. Beleza? Então, pessoal, com relação à questão das características das células que são encontradas na paratireoide, percebam quando a gente fala das células principais, vão ser células menores e que vão predominar mais, né? Formato poligonal, núcleo vesicular, citoplasma fracamente acidofílico, tá? E aquelas que vão ser responsáveis pela produção do paratormônio. Em contrapartida, quando nós falamos das células oxifilas, vão ser células maiores, né, que elas começam a ser formadas a partir dos 7 anos de idade, né, e vai aumentando progressivamente na questão da composição dessa paratireoide. Ó, células maiores, mais clara, e a gente observa que ela vai ser mais eosinofílicas. Então, pessoal, quando faz uma microscopia eletrônica das células oxifilas, né, o que vamos observar seria uma grande quantidade de mitocôndria. Tá? Então, aí não se sabe ainda qual seria a sua função, mas aí vamos imaginar que vai ser uma célula, pelo fato de ter bastante mitocôndria, né, vai estar ajudando em algum processo metabólico, como, por exemplo, na questão da manutenção até mesmo de toda a paratireoide. Então, células principais, menores, predominantes,
formato poligonar e núcleo vesicular. Células oxifílicas maiores, que a gente fala com uma coloração mais pálida, mais clara, e mais eosinofílicas. Então, percebam que o citoplasma das oxifilas, né, ela vai ser um citoplasma meio avermelhado. Então, por conta dessa característica acidofílica que ela acaba apresentando. Beleza? E aí, pessoal, com relação aos hormônios, né, no caso, o hormônio que vai ser produzido pela tireoide é o paratormônio, tá? Aí, pessoal, como que o paratormônio vai funcionar? Então, fiz mais ou menos aqui um fluxograma de como que esse processo vai acontecer. Eu tenho o processo de hipocalcemia, né? Consequentemente, eu vou ter maior produção do paratormônio. Aí, pessoal, esse paratormônio, ele vai estar atuando no tecido ósseo. De que forma? Ele vai se ligar aos osteoclastos e vão estar estimulando a aumentar a atividade e a quantidade celular. Então, pessoal, consequentemente, isso vai fazer com que eu tenha uma reabsorção óssea, né? Que nada mais é do que você liberar o cálcio na corrente sanguínea. Beleza. Baixou o cálcio na corrente sanguínea, eu tenho o paratormônio ajudando justamente nessa situação. Já com relação aos rins, o que nós observamos exatamente é um aumento na excreção renal de fósforo. Então, pessoal, o que nós observamos, quando eu tenho uma redução de fosfato no sangue, então ele vai diminuir a reabsorção. Então, consequentemente, ele acaba aumentando a excreção na urina, tá? Então, atuando no tecido ósseo e atuando nos rins. Uma terceira situação, função relacionada ao PTH, né, que seria o paratormônio, seria exatamente no auxílio da síntese, estímulo da síntese da vitamina D. Então, pessoal, indiretamente, ele aumenta a absorção intestinal e a reabsorção renal do cálcio, né? Consequentemente, também a reabsorção óssea. Então, toda essa quantidade de cálcio acaba sendo importante aí na questão da absorção da vitamina D. Então, ele aumenta indiretamente a absorção, justamente porque para a gente poder internalizar, né, a questão da questão da vitamina D, então é necessário o cálcio aí para absorção, né? Que vai ser necessário para a absorção, então, de todo esse processo. Então, aumenta indiretamente a absorção do cálcio, justamente estimulando a síntese da vitamina D, que vai ser necessário para poder ajudar nessa captação desse íon. Então, aí a gente vê a dinâmica de como que vai estar funcionando, então, o hormônio, né, que a gente fala, então, que seria o paratormônio. Certinho? Só lembrando, pessoal, que dentro dessa dinâmica de função do paratormônio, eu tenho a calcitocina, que nós vimos lá nos parafoliculares, né? Que ele vai ter aquilo que seria, de fato, uma função inversa. Então, vai inibir os osteoclastos, diminuir a reabsorção, e aí eu tenho, consequentemente, né, o controle desse nível de cálcio na corrente sanguínea. Beleza? Ok? Depois a gente volta para poder estar vendo algumas lâminas, né, relacionadas aí justamente à composição histológica da tireoide e paratireoide. Valeu, pessoal. Até a próxima.